e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Como ele dá toda sua paz em Jesus, amém? Vamos nos nosso lugar de pé com a gentileza. Vamos a Deus uma oração nesta noite, para que Deus venha dar início a esse culto, tá? Culto de oração, e também ensinar a palavra de Deus. O irmão Nilton Ramos, faz essa oração por gentileza. Alegre com a paz do Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, te damos graça, meu santo Deus, por esse momento tão glorioso estar diante de ti, Senhor, para clamar a ti, adorar a ti, Senhor, na tua santidade, na tua beleza, Senhor. Exalta o teu céu no louvor da tua palavra, meu santo Deus e Pai. Também através da tua palavra, abençoa cada um dos teus filhos, Deus querido. Abençoa que eles não puderem chegar até aqui, meu santo de Israel. Vem dar saúde para o teu povo, Pai. Da vida, alegria do céu. Oh, meu santo Deus, vem repreender também as enfermidades, toda alegria, Pai, para estar na tua casa, te servir, oh Deus. Assim pedindo e agradecendo tudo, em nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Irmão Batista, não vou ser muito congregacional, e princípio eu trabalho da oferta para o Senhor. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estão felizes com Jesus? Então vamos louvar todos juntos o hino 340 da nossa harpa cristã. 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele perceber, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará
dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos coloquem em pé, por gentileza. Glória a Deus. Antes nós estávamos passando para a mensagem, para a palavra, nós temos alguns pedidos de oração aqui, nós estamos orando, já justificando a ausência do nosso pastor, o pastor Paulo, está em Joinville com seu filho, foi lá ver seu filho que está com toda a enfermidade também, aí estamos pedindo para a igreja estar orando também pelo filho do pastor Paulo, nós vamos estar orando. Aí tem que pedir oração aqui, a gente vai estar orando por Orlando, que está enfermo, por Sandra, que está internada com câncer, e oração pela irmã Salete, tá? A esposa do irmão Celso, que foi hospitalizada, tá? Está hospitalizado, ela vai fazer um catéter, isso, irmão Celso? Cateterismo? Estava dando infarto, então está hospitalizado, então uma vez vamos estar orando por ela também. Nós estamos falando pelo Karina também, que está com câncer, tá? São vários tipos de oração, né? Internada hoje de manhã na Salete, né? E ela começou esse procedimento que está hospitalizado no hospital regional, tá? Então nós vamos estar orando nesse momento, por esse tipo de oração, e nós cremos, sabemos que Deus é poderoso para atender o estudo de oração. Se nós estamos aqui, porque nós cremos que Deus é Deus que opera milagre. E a Bíblia vai dizer, Lucas 8:17, porque para Deus nada é impossível. E a oração de um justo pode muito ser feita. Aqui nós temos uma igreja que clama ao Senhor, que ora ao Senhor, que busca a face do Senhor. Então nós temos plena certeza que Deus está com os ouvidos abertos nesta noite para atender a nossa oração e ouvir a nossa oração nesta noite. Amém? Amém? A igreja crê? Amém. Glória. Aleluia. Então vamos estar orando. Estenda as mãos para cá, por gentileza. Vamos estar orando por esse pedido de oração. Amado e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu nome, Pai querido, que tu és bom, tu és maravilhoso, Senhor, meu Deus. Pai, diante de ti, Senhor, apresentamos essa pedido de oração, Senhor. Pelo filho do nosso pastor, do pastor Paulo, Senhor, meu Deus, que está com aquele problema de enfermidade, Senhor, meu Deus. Mas o Senhor é poderoso para chegar com a cura, Senhor, meu Deus. Também por esse pedido de oração, Senhor, meu Deus, pela irmã Salete, que está internada, Senhor. Pai, age ali nas veias do coração, Senhor, meu Deus. Pai, desentupindo, Senhor, fazendo um grande milagre, Senhor. Também pelo Orlando, Senhor, meu Deus. Também pela Sandra, Senhor. Também pela Karine, Senhor. Deus, nós cremos, Senhor. A tua igreja crê, Senhor, no milagre, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Que fez os céus e a terra, Senhor. Que nada é impossível para ti, Pai querido. Senhor, opera milagres, Senhor, meu Deus. Tudo para a glória do teu nome, Senhor. Pai, que essas pessoas, que esses irmãos, Senhor, meu Deus, possam contar testemunho do grande milagre, Senhor, a qual o Senhor está realizando neste momento, Pai querido. Tudo para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Meus queridos, passar os avisos rapidinhos aqui. Glória a Deus. Meus queridos, temos aqui uns pedidos aqui para acertar as lições, tá? Que ainda não acertar suas lições da escola dominical, tá? Procure ali o irmão Divaldo, o evangelista Valdomiro, e acerte as suas lições, tá?
e tem que ser sentado na sede também. Se você não tem condição, o pastor já fala aqui, mesmo assim, chegue, converse com eles na sede, diga ali o motivo ali, e vai ser uma bênção de Deus. O importante, né, é justificar. Se não pode, pelo menos justificar. Não posso, não tem condições, esse mês está pagando, mas vale conversa ali, acerte tudo certinho. Também, né, tá sobre a gincana dos jovens, né, as cestas básicas, que prometeu a cesta básica aí, né, pai das cestas básicas, tá? Procure o Manivaldo, está chegando agora o final do mês, a gincana dia 27, né? 27 é para a gente arrecadar o dinheiro para a cesta básica, a gincana é só em dezembro mesmo. Só em dezembro, tá? Então, tem o 27 para preparar as cestas básicas, né? Então, tá. E também ela tem o chaveirinho ali, ó. Tem o chaveirinho nas caixinhas, aquela caixinha de promessa, R$10, né, mano? R$10. Então, os irmãos, né, que puder ajudar, ajude. E vai ser bênção de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E também, meus queridos, aqui eu quero também já aproveitar aqui. O pastor não está aí. Sábado agora é aniversário do nosso pastor. Tá? Sábado agora é aniversário do pastor. Então eu quero pedir para os irmãos, né, porque tenho plena certeza que todos os irmãos que estão aqui vão estar aqui sábado. Prestigiando o aniversário do nosso pastor, né? Vamos estar aqui dando um abraço nele e assim por diante, né? Que se puder estar aqui. Mas se você puder também vir e ajudar com alguma coisa, trazer, quem sabe, né, um prato, ou se não, não quero que não. Então está ali a irmã Cristina, está ali a irmã Andressa, está ali a irmã Elisandra, a gente converse com elas ali, só não tem, mas vou ajudar aqui para comprar um salgadinho, né? Dar uma oferta para ajudar a comprar um salgadinho. Então, a irmã Andressa está com a cadelinha ali, né? Está ali, os irmãos, se vão puder ajudar, irmãos, ajude, tá? Não tenho muito tempo. R$10, eu penso em Deus, já juntando um pouquinho com o outro, já dá para a gente comprar um centro de salgadinho, vai ser uma bênção de Deus, tá? Nosso pastor merece, está aí trabalhando, está sempre lá lutando, está aí orando por nós, está sempre aí fazendo a sua parte como verdadeiro pastor, sempre preocupado com as ovelhas, mas irmãos já conhece, já faz o que 10 meses, 11 meses que ele está aqui já, nossos irmãos já conhecem, já sabem. Então, se os irmãos ajudarem, vai ser uma bênção de Deus, tá? É tudo que nós queremos para nós, e façam por nós fizemos pelos outros também, tá? Nós muitas vezes que alguém se lembre de nós, então nós fazemos mais o nosso pastor que está aí sempre orando por nós, zelando pela nossa alma, nos ensinando, pagando um preço, tá? Pagando um preço muitas vezes longe da família. Agora foi lá ver o filho que está enfermo, lá em Joinville. Mas o Senhor mandou mensagem, ele estava preocupado com a igreja aqui. Os irmãos também ouviram a mensagem, também quem está no grupo ouviu a mensagem, os irmãos estão no grupo, estarem aqui e tudo mais. Essa é a preocupação do pastor que está sempre zelando pelas suas ovelhas. Então os irmãos procurem ajudar. E vai ser uma bênção de Deus, eu creio nisso. Que aqui é uma igreja unida, é uma igreja realmente, que expressa o Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos vivos, hein? Os irmãos vivos, hein? Então, assim, a igreja é assim, dessa forma que se faz. Então, os irmãos que puderem abençoar, ajude depois do final do culto, passe ali, procure uma Andressa, uma Cristina, a irmã Lisandra ali. Só, irmão, quero ajudar, quero fazer alguma coisa, vou trazer alguma coisa, tudo mais, refrigerante, salgado, tudo mais, vai ser uma bênção de Deus. Amém? Amém. Oh, glória. Então, também. Então, nós colocamos de pé, por gentileza. Glória a Deus. Já vou estar passando para o nosso projetor nesta noite, o evangelista Valderio, que vai estar nos trazendo a palavra nesta noite. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão nascendo, que Deus abençoe a cada um. E veio nesta noite na casa de Deus para junto de nós ouvir a palavra de Deus e sair daqui edificado pela palavra do Senhor. Como já foi dito, nosso pastor não está presente por este motivo, mas ele nos deu esta oportunidade para nós estar nesta noite falando alguma coisa da parte de Deus. Até pensei em falar a lição que ficou para trás, mas
Deus sabe todas as coisas. E quando eu preparo ali a palavra, e depois eu vou olhar na lição, é a mesma palavra que eu vou falar. Então, é tudo permissão de Deus. Eu nem tinha olhado a lição ainda, porque não tinha escola e também na correria. E aí a gente foi ver justamente o tema que eu escolhi, está na lição. Então, é Deus que dirige e sabe todas as coisas. Então, nós vamos falar nesta noite a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, e a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a graça salvadora. Tem dois tipos de graça. Tem a graça comum e tem a graça salvadora. A graça comum, todos são beneficiados. E a graça salvadora, especialmente aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Porque nós vamos ver que a graça é realmente o Filho de Deus, chamado Jesus. Então nós temos esses dois tipos de graça, mas nós vamos falar sobre a graça salvadora. Vamos falar um pouquinho sobre salvação. É um tema importante para os nossos dias. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo e segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até aqui nesta noite. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a graça salvadora.
E para nós falar sobre esta graça, nós não podemos deixar de falar aqui do Evangelho de João, capítulo 1, que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo é exatamente o Filho de Deus, a graça de Deus revelada através do seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, das nossas ofensas, das nossas transgressões. E também não podemos deixar de citar aqui o nosso textuário da Bíblia, que eu digo sempre, que é São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao seguir ele vai dizer: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esta graça que nós vamos falar nesta noite, e não podemos também deixar de citar para você nesta noite o texto que está em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: e a graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é esta graça? Jesus, o Filho de Deus. Só que aqui tem dois aspectos deste versículo. Ele está dizendo que ele trouxe a graça de Deus para todos os homens, mas nem todos querem a graça de Deus. A graça de Deus foi revelada, trazendo salvação para todos, mas tem uma condições para receber a salvação. A Bíblia diz que é aquele que crê, este será salvo. Precisa crer nesta graça, mas ela foi manifestada trazendo salvação, abrangendo aqui o texto que eu acabei de citar aqui do Evangelho de João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele trouxe essa salvação para todos. E por que todos não se salvam? Porque cabe a nós. Deus trouxe o seu Filho, deu o seu Filho, agora cabe a pessoa aceitá-lo como Salvador, cabe a pessoa dizer que quer Ele como seu Salvador. Se você olhar no texto da palavra de Deus em Romanos, eu queria que colocasse esse texto ali, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, para nós ver as condições ali para a pessoa alcançar esta graça salvadora. Existe uma condições para nós receber a nossa salvação. Está ali, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então tem uma condição nossa ali. Se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração, que muitas vezes nós pensamos que é só esse músculo aqui dentro, não, o coração é a mente, o coração é o nosso cérebro, é onde sai todas as saídas da vida. Nós temos que acreditar e temos que falar, e com o nosso coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Deixa o 11 ali e o 12. Olha o que está escrito ali.
aqui, o 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é Senhor de todos, é rico para com todos os que o invocam. Aqui também abrange as duas graças, a graça comum e a graça salvadora. Por que que abrange as duas graças? Porque ele não faz acepção de pessoa. Todos têm direito de se salvar, todos têm direito de ir para o céu, mas nem todos querem ir para o céu. Esta é a verdade. Mas a graça abrange a todos. Não tem judeus, não tem grego, não tem raça, não tem língua. Ele veio para todos. Se nós olharmos para o texto que nós acabamos de ler no princípio, nós vamos ver que nós não tínhamos direito dessa graça. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu ele como Salvador, ele tem o direito de ser chamado Filho de Deus. Olha a diferença da graça salvadora, especialmente para o cristão que aceitou a Cristo. Ela opera através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso que aqui está escrito, no primeiro versículo que eu li aqui, Efésios 2:1, ele vos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecado. Nós estávamos mortos. Falava, andava, trabalhava, mas estava morto. Espiritualmente nós estávamos mortos, cegos, sem ver Cristo na nossa frente, sem entender a salvação que é da parte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estávamos mortos, mas agora, através do seu Filho, ele nos vivificou, quer dizer, colocou nós vivos. Quer dizer, ressuscitamos com ele. Quer dizer, colocou nós vida, e vida com abundância, através da graça salvadora. Nenhum de nós tinha o direito de estar aqui, porque a Bíblia diz que todos nós tínhamos pecado, e temos até hoje. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o primeiro passo aqui é que nós estávamos mortos, e ele nos ressuscitou e nos deu vida através da sua graça. E além de nós dar vida, ele perdoou nossos pecados, ofensas e pecados que nós não tínhamos como pagar. Esta ofensa e pecado veio lá do primeiro homem chamado Adão, e nós já nascemos em pecado. O salmista Davi expressa dizendo que nós fomos gerados em pecado, mas agora nós somos pecadores, só que somos pecadores arrependidos. Deus nos perdoou através do seu Filho amado, e hoje nós temos esta graça salvadora sobre a nossa vida, e estamos aqui nessa noite vivo para Deus. Só que quando nós vivemos para Deus, nós morremos para o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. O mundo não cabe mais dentro de nós, porque agora eu estou morto para o mundo, eu estou vivo para Deus. Por isso que o Paulo disse nas suas palavras: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, porque eu aceitei a Cristo, confessei com a minha boca, acreditei com o coração, e o Senhor me aceitou como filho. De criatura eu passei a ser filho de Deus, por adoção através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a graça salvadora se chama Jesus de Nazaré. Por isso que se você olhar no livro de Isaías, você vai ver no capítulo 59, versículo 2. A única coisa
que faz divisão entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, são as nossas ofensas a Deus. Mas Jesus Cristo fala na sua palavra dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então quem salva é Jesus de Nazaré. Não existe outro Salvador além de Jesus. Se você olhar para Isaías também, capítulo 45, versículo 22, ele diz assim: olhai para mim todos os termos da terra, e serei salvo. Olhai para mim e serei salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não tem outro. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for por mim. Não tem ninguém que vai levar você a Deus, diante de Deus, se não for por Jesus. E tem mais uma coisa: a salvação, ela não é coletiva, a salvação é individual. Eu vou dar conta da minha salvação, e você vai dar conta da tua salvação. Ninguém vai levar ninguém grudado no paletó no dia do arrebatamento. Seja filho, seja filha, seja esposo, seja esposa. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Então eu preciso cuidar da minha salvação, que não é minha, mas foi um dom de Deus, um favor não merecido. Pela graça de Deus, Ele nos concedeu este favor. E hoje eu sou salvo por Cristo, por meio do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que eu não tinha o direito de ser salvo, mas Ele derramou seu sangue para me salvar. Aleluia. Então eu preciso entender uma coisa: que eu não merecia, eu estava morto, eu estava longe do Senhor, mas Ele me trouxe para perto. O versículo 2 diz assim: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo os príncipes das potestades do ar, e do espírito que agora opera no filho da desobediência. Nós também éramos desobedientes. Nós tínhamos esse espírito aqui conosco, mas hoje nós não temos mais, porque a Bíblia diz: se o filho verdadeiramente libertar, você será livre. Mas nós tínhamos esse espírito aqui, mas hoje nós não temos mais. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que está morando dentro de mim e de você, porque você aceitou a Cristo como Salvador, você aceitou a Ele, ser guia da tua vida. Mas no outro tempo nós éramos desta forma, desobediente, nós tinha esse Espírito que operava na nossa vida. Mas o 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira. Ele está dizendo aqui que nós estávamos destinados à condenação. Nós estávamos destinados a ser condenados. Mas agora, depois que você aceitou a Cristo, você não anda mais segundo o curso deste mundo, você anda segundo o Espírito. Se você olhar em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer desta forma. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que
não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação foi quebrada, a condenação foi sanada a dívida aqui, da minha condenação. Mas eu tenho que andar em Cristo Jesus, não segundo a carne, não segundo o curso deste mundo, não andando conforme o mundo anda. Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Aí a condenação não é mais para mim, não é mais para você, mas eu preciso estar com este ponto importante aqui, de obedecer a palavra de Deus e deixar o desejo da carne, deixar o desejo dos pensamentos, deixar essas coisas velhas e pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. O 4 diz assim, isso aqui eu gosto muito. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o grande amor de Deus por causa de nós e da sua misericórdia. Ele está dizendo aqui, mas pela sua riquíssima misericórdia, Ele nos alcançou. Como dizia o pastor Germano, nós estávamos na feira para alguém nos comprar, ninguém dava nada para nós, mas o Eterno passou lá. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que nós fomos comprados. Não foi com coisa deste mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Você não foi comprado com coisa deste mundo. Você não foi arrancado da vã maneira de viver, porque você era bom, porque você merecia. Você foi arrancado de lá com uma coisa preciosa. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, você foi comprado pelo preço de sangue. Glória a Deus. Não foi com coisa corruptível deste mundo que você foi comprado, mas você foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E esse Cordeiro está dizendo que ele não tinha defeito nenhum. Ele era um Cordeiro perfeito, mas ele derramou a sua última gota de sangue por causa de nós, que estava em ofensa e pecado, cheio de tanta coisa, mas ele disse: eu vou comprar este povo e vou fazer deste povo nação santa, vou fazer deste povo sacerdócio real, vou fazer deste povo uma propriedade particular minha, vou fazer deste povo nação santa, aleluia, por causa do sangue do Cordeiro. A graça salvadora tem este poder para nos vivificar, para nos deixar vivos. É por causa da sua riquíssima misericórdia. Aleluia. Então você não foi comprado com um preço qualquer, você foi comprado com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E tem mais, você não é qualquer pessoa, você é a noiva do Cordeiro.
Você é a menina dos olhos de Deus na terra. E você faz parte da família de Deus. Este é o poder da graça salvadora sobre a nossa vida. E tem mais: quem tem a salvação sente que é salvo. Sente o quê? Alegria de ser salvo. Como você pode dizer isso? Eu vou dizer para você que quando Davi, ele pecou, no Salmo 51, versículo 12, ou verso 12, como você quer entender, a gente já está acostumado a dizer versículo, que às vezes a gente se engana e diz versículo, mas não é versículo, é verso. Você vai entender que Davi, ele fez uma oração no Salmo 51, e ele confessa o seu pecado, mas no verso 12, ele diz uma frase bonita que eu gosto muito. Olha o que ele diz ali: isso aconteceu porque ele pecou. Aí foi aquilo que eu falei lá no começo. A única coisa que faz divisão entre nós e Deus é o pecado, é a nossa iniquidade. Ele diz ali, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Ele tinha perdido a alegria da salvação porque tinha pecado contra Deus. E aí Deus então devolve a alegria da salvação a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele ainda pecou. Imagina nós, cheio de defeito, cheio de coisa, cheio de tradição, cheio de costume, cheio de falha, cheio de defeito, mas mesmo assim, o Filho de Deus desceu à terra e morreu por mim, morreu por você, porque a Bíblia diz que não viu, ele olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer na terra. Aí o Filho diz: eu vou me desvaziar da minha glória, de tudo que eu tenho aqui, e vou descer lá e vou morrer por eles, porque tem um povo que vai me aceitar como Salvador, e eu vou ser o cordeiro que vai ser sacrificado, e as pessoas vão se salvar através disso, porque a graça salvadora tem esse poder. E todos nós alcançamos a salvação por causa do grande amor de Deus e da grande misericórdia que Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro, sendo nós ainda pecadores. E às vezes nós reclamamos, dizemos assim: eu não sei, eu não tenho valor nenhum. Você tem o valor do sangue do Cordeiro. Custou a vida do Mestre por causa da minha vida e da tua vida. Então você, nesta noite, tem um privilégio muito grande de dizer que está vivo para Deus e está morto para o pecado, para o mundo, para as coisas deste mundo, porque foi Ele que nos vivificou, foi Ele que nos tornou vivo, foi Ele que nos ressuscitou, foi Ele que nos deu vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz aqui: pela graça sois salvos. E às vezes nós queremos bater no peito e dizer: eu sou melhor do que você. Meu Deus, isso ajuda, Senhor. Melhor mesmo é Deus. Nem Jesus quis que alguém chamasse Ele de bom. Você olhar no Evangelho de Mateus, o jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para me salvar? Aí Jesus disse: não me chame de bom, porque bom só tem um, e este é Deus, o meu Pai que está no céu. Este é bom, mas eu não sou bom como Ele, porque Ele que me enviou ao mundo para morrer por essas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com o jovem rico,
E ele começou a dizer: tudo isso que o Senhor está falando eu faço desde a minha infância. Faço tudo. Então ele podia ser salvo se fosse Lázaro. Foi o que nós acabamos de ler. Ele podia ser salvo ou não podia? Podia. Ele podia comprar a salvação se fosse comprada com dinheiro? Podia, ele era rico. Mas a salvação ninguém compra. A salvação Jesus já comprou na cruz do Calvário. A salvação não é nossa, a salvação não é tua, é dom de Deus, que deu Deus para você e para mim. Aleluia. E Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens, depois você vem e segue. Aqui Jesus não estava dizendo por João Henrique ficar pobre. Tem muita gente que pensa: eu não vou para a igreja porque esse homem lá tinha que vender tudo para depois seguir Jesus. Não, ele queria provar o coração do jovem, se estava preso no tesouro da terra ou estava no tesouro do céu. Porque quando nós temos tesouro juntado na terra, o nosso coração está onde está o nosso tesouro. E a Bíblia diz que o jovem rico ficou triste e foi embora, porque ele não quis vender os seus bens. Mas o bem maior que nós temos é a salvação. Esta vida aqui é de 60, 70, 80 anos, e o que passa disso, o salmista disse, ou foi Salomão que falou, ele disse: se passar disto, é enfado e canseiro. Essa vida aqui acaba, essa vida aqui é passageira, mas a vida eterna nunca vai acabar. Então o bem maior que você tem não é o teu carro, não é a tua casa, não é o teu terreno, não é o teu sítio, não é a tua fazenda. O que você tem é a tua salvação. Isso aqui ninguém tira de você. Isso aqui foi comprado com o sangue do Cordeiro. Se você se manter fiel até o fim, será salvo. Também não pode existir na metade. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. O fim do quê? O fim da vida aqui. O fim da jornada aqui. Ele está dizendo aqui que é o fim. Quando findar aqui a minha carreira na terra, eu preciso se manter fiel até o final. E aí eu vou receber o que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada para aquele grande dia, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele diz mais: não somente a mim, mas todo aquele que puder chegar como eu cheguei até o final, vão receber, trocar a cruz pela uma coroa no céu, mas precisa ir até o final. A salvação não é no começo, a salvação é no final. Eu digo aqui, como disse Paulo, eu já não julgo que sou salvo, porque eu estou nessa vida. Eu estou sujeito a pecar, eu estou sujeito a cair, eu estou sujeito a me desviar, mas eu estou caminhando no caminho da salvação. A salvação, eu vou dar um exemplo para você, é igual uma casa. Você pinta ela neste final de ano, depende da tinta que você comprar, dura somente um ano. No outro ano você vai ter que fazer uma manutenção na tua casa, porque ela vai descorar, a pintura vai sair. Assim é a salvação. Tem que perseverar na presença de Deus todos os dias. Muitas vezes você diz: eu sou fraco, eu também sou fraco, mas Deus é forte. Eu não posso, eu também não posso, mas Deus pode por você. Eu preciso perseverar até o final para me receber a salvação por completo. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: a vereda do justo, ela vai brilhando cada dia, até ser dia perfeito. Que dia é esse? É o dia que você entrar nas mansões celestiais,
aí ninguém tira mais a salvação de você, ninguém arranca mais essa salvação. Mas enquanto estamos aqui, o inimigo está de olho na tua salvação. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando e rugindo como um leão. Mas ainda bem que ele está ao derredor, porque ao redor de você está o anjo do Senhor, acampado, com a espada na mão, desembanhada, para cuidar de você, para cuidar de mim, para que o inimigo não venha roubar a tua salvação. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua salvação. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome aquilo que Deus te deu, que é a salvação. Mas a salvação também, ela vem através da fé. Não é só crer, precisa ter fé. Aleluia, verdade. Quem não tem fé, não acredita que Deus existe. E ainda tem mais: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, se você olhar em Romanos capítulo 5, você vai ver que a minha justificação e a tua justificação foi através da fé. A minha dívida foi paga através da fé. A tua dívida foi paga através da fé. E fé todo mundo sabe que é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que você espera. Se eu perguntasse aqui para você hoje, quem já viu Deus? Todo mundo ia dizer que nunca viu, mas um dia nós vamos ver como Ele é. Se nós se manter fiel diante do Senhor, um dia nós vamos ver o nosso Deus, o nosso Cristo, aquele que foi morto, que está sentado à direita de Deus, ao lado do Pai, está sentado. Nós vamos ver Ele, porque foi Ele que nos deu esse direito de salvação, de vida eterna. Vamos mais para frente, que diz assim o 5. O 5 já lemos: pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar é este que Ele fez você assentar? Que lugar é este que Ele colocou nós? Nós estamos aqui hoje. Nós não tínhamos esse direito de estar aqui, assentado em lugar de príncipe. Tirou nós de um charco horrível de lodo e pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou nossos passos e colocou um novo cântico na nossa boca, um hino ao Senhor. E muitos reverão você louvando ao Senhor e temerão e confiarão no Senhor, porque não foi teu, foi do Senhor que colocou na sua boca, porque a salvação é dom de Deus. A salvação não é minha, a salvação não é tua, porque foi Ele que deu. Mas se você se manter fiel, você vai para o céu um dia e vai morar com Ele para sempre, porque Ele fez nós sentar no lugar. Estamos aqui nos lugares celestiais, porque Ele ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E diz mais: aleluia, a sua palavra, o 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O próprio Paulo disse que a tribulação deste mundo nem se compara com as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Nunca desceu no coração de homem algum, nunca ninguém viu, mas tem coisa boa preparada para o salvo. Então vale a pena você ser fiel até a morte, mesmo que muitas vezes é difícil. Eu sei que é
difícil, eu sei que não é fácil, a luta é diária, nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue, mas nós estamos lutando contra os espíritos que estão infestados nos ares, mas o Senhor está conosco, nós vamos vencer esta guerra, e nós vamos chegar até o final, porque foi o Senhor que nos salvou, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua graça, nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. O 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Não é nosso, a salvação foi Deus que deu. Por que Ele deu? Eu citei aqui o texto óbvio da Bíblia, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não emprestou, Ele não alugou, Ele deu. E se Ele deu, a salvação veio com Ele, e foi Ele que deu. Então foi um dom de Deus dado aos homens. A salvação, a graça salvadora, não é de nós mesmos, mas é um dom de Deus. E o 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie e bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu mereci. Eu fui salvo porque eu dava esmola. Eu fui salvo porque eu não tinha vício nenhum. Eu fui salvo porque eu ajudava os pobres. Eu fui salvo porque eu fazia tanta coisa boa. Não, isto não vem das obras, para que ninguém se glorie e fale desse jeito, mas esta salvação é o dom de Deus. Para mim e para você, para ninguém se gloriar daquilo que o Senhor fez por nós, mas ela vem através da fé. Primeiro passo que eu falei aqui, ela vem através do perdão dos pecados, porque nós estávamos mortos, e Ele nos vivificou, trazendo para nós salvação. E depois ela vem, não segundo o curso deste mundo, mas ela vem da parte de Deus para a nossa vida, porque nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e agora ela vem através da fé em Cristo Jesus. E se eu perguntar para você, por que eu falei de duas graças aqui? Eu falei de duas graças, sabe por quê? Porque essa graça que eu estou falando aqui, quem recebe essas coisas aqui que eu estou falando é só o salvo. O mundo não recebe. O mundo recebe a graça comum. É aquilo que a Bíblia diz: a chuva cai para o justo e cai para o injusto. O justo é abençoado e o injusto também é abençoado. Esta é a graça comum que atingiu a toda a humanidade. É o amor de Deus revelado a todo mundo, mas nem todos querem ser salvos. A graça que se manifestou trazendo salvação em Tito 2:11 foi esta graça que eu falei aqui, mas também abrange o salvo em Cristo Jesus, porque aceitaram a Cristo e estão aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. Então a graça não vem através das obras, ela vem através da fé. Você acreditou que Deus existe? Você acreditou que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque você não viu Jesus morrer na cruz do Calvário, nem nós vimos, mas pela vida nós sabemos que Ele morreu. E às vezes tem gente que fala a frase assim: eu estou com saudade do céu. Isso aqui é a frase de crente, porque para ter saudade de uma cidade que você nunca foi, é só coisa de crente, mas você sabe que existe essa cidade, pela Bíblia, pela palavra de Deus, você já leu que existe, e você já sabe o que tem lá nessa cidade. Por isso que você muitas vezes fala que tem saudade do céu, porque você é salvo, o mundo não cabe mais de você, as coisas que estão acontecendo no mundo, você não aceita mais, porque você não é mais do
mundo, você é como um peregrino neste mundo, mas o teu país é o céu. Você não pertence mais aqui neste mundo, o teu país é o céu. Por isso que você muitas vezes diz: eu tenho saudade do céu. Tomara que Jesus venha rápido, tomara que Jesus venha arrebatar o seu povo. Mas eu faço uma pergunta nessa noite: será que nós estamos preparados? Nos ajuda, papai. Será que nós estamos preparados para este grande evento que vai acontecer? Nós precisamos estar preparados para subir ao céu. Mas eu digo uma coisa aqui para você: se esta igreja aqui não se salvar, não se salva mais ninguém. Sabe por quê? Porque você deixou o mundo para servir a Deus. Você renunciou a tua vida para seguir o Mestre. Você renunciou ao pecado para estar na verdade. Você deixou de estar segundo a carne para viver no Espírito. Então você tem salvação. É só você perseverar até o fim, e você vai ser salvo, você vai ser arrebatado. Mas quando que vai ser o fim? Eu não sei. Quem sabe para mim seja hoje, quem sabe para você seja amanhã, quem sabe seja o mês que vem, eu não sei. Cada um tem uma senha. No dia que o mestre tocar a sineta lá e chamar a minha senha, eu vou ter que ir. Eu não posso dizer: leva o Daniel. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas falou em morrer, ninguém quer. É igual a palavra do próprio Jesus que disse: se o meu filho cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Falou de ir para o céu, todo mundo quer ir. Falou de morrer, ninguém quer. Mas o dia que ele tocar a minha senha, eu não posso jogar para ninguém. Eu preciso me apresentar diante de Deus. E para me apresentar diante de Deus, eu preciso ter certeza da minha salvação. Porque daí não tem mais como revogar as coisas. Quando eu chegar lá, não tem mais como dizer: eu preciso me preparar. Deus me deu tempo aqui na terra para me preparar. Às vezes um vai até 80, outro 70, outro 60, eu não sei. Mas eu estou pregando essa palavra e dizendo para nós que a salvação é um dom de Deus. Mas eu preciso perseverar nesta vontade de Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. O 10 diz assim: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais preparou para que andássemos nela. E eu encerro aqui nesta noite. É para andar nas maus obras ou nas boas? Para andar nas boas obras. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai levar nada dessa vida. Ninguém vai levar nada. A única coisa que eu vou levar e você vai levar vai ser a minha e as tuas obras. E tem mais: eu vou levar, mas não sei se vai permanecer. Eu vou levar até lá, mas não sei se vai permanecer, porque a minha e as tuas obras vão passar pelo fogo. Se for palha, se for ferro, se for madeira, vai queimar e vai consumir, e eu não vou receber nada. Mas se for obra com amor, preciosa, vai permanecer. Mas eu vou levar somente as minhas obras. Então faça a obra boa aqui na terra, enquanto você viver. Depois que morrer, não adianta mais. Que tem gente que na hora do caixão ele chega lá e diz: por que eu não fiz? Por que eu não amei mais? Por que eu não perdoei? Por que eu não fiz isso mais aquilo? Não adianta falar mais nada. O outro não vai ouvir e não vai adiantar nada mais você lamentar. Tem que fazer agora, enquanto está vivo, enquanto está no caminho, enquanto tem a salvação, enquanto Jesus está com você. Faça isso, porque eu vou levar somente as minhas obras. Eu deixo essa palavra com você nessa noite de reflexão. Mas saiba de uma coisa: que a salvação não é tua, é dom
de Deus que Deus deu para você ser salvo e morar com Ele naquele grande dia. E eu creio que você vai, porque você aceitou a Cristo. Vamos estar em pé nesta hora. A palavra que Deus colocou no meu coração. A graça salvadora. E esta graça está no nosso meio. Se não fosse a graça de Deus e a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos aqui porque somos melhor que o mundo, melhor que as pessoas que estão no mundo. Nenhum de nós era melhor que ninguém. Todos nós carecíamos da misericórdia e a graça de Deus. Se não fosse a graça, você não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas Ele nos alcançou com a sua mão forte. Derramou a sua última gota de sangue no Calvário e trouxe nós para cá. E ainda, além de trazer nós para cá, perdoou nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Não se lembra mais daquilo que você fez no tempo que você não aceitou a Cristo. Ele lançou lá no mar do esquecimento. E ainda Ele te deu o direito de vida eterna, porque você foi chamado filho de Deus. E tem herança, e esta herança está no céu. Então eu deixo esta palavra com você nesta noite. E se você quiser uma oração, meu favor, eu posso orar por você nesta noite, e que Deus venha abençoar cada um de nós aqui, que todos nós somos carentes. Eu não estou falando aqui uma palavra para vocês, estou falando para nós. Estou falando para mim, e essa palavra mexeu também comigo, porque muitas vezes eu acho que estou aqui porque a gente fez muita coisa, porque não sei o que. Não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor não merecido, pelo favor não merecido que é a graça de Deus. Você está aqui nessa noite, por isso você deve louvar a Ele e agradecer a Ele. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta palavra que ouvimos nesta noite, por a tua graça ter nos alcançado, Senhor, essa graça salvadora, essa graça que transformou a minha vida, essa graça que me trouxe para cá, para este lugar celestial, Senhor. Pai querido, estende as tuas mãos sobre os teus filhos, sobre o teu povo, que aqui está reunido na tua presença, Senhor. É a tua igreja, é a tua noiva, é o teu povo que está aqui nessa noite. Estende as tuas mãos e nos ajuda a permanecer na salvação que o Senhor tem nos alcançado. Ajuda-nos a permanecer, Senhor, fiel nessa carreira até o final, Senhor, para um dia nós alcançar, Senhor, a perfeita salvação diante de Ti, ó Deus. Nos ajude e nos dá força e perdoa nossas ofensas, nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, e nos ajuda a se manter fiel a Ti, Senhor. Pai querido, até o dia que o Senhor voltar a buscar a sua igreja, dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Grande Deus, aleluia. Santo Deus. Glórias a Jesus de Nazaré. Oremos, Aleluia. queridos, só relembrando, amanhã é o ciclo de oração das irmãs, jovens, adolescentes, amanhã à noite, quinta-feira, nosso culto da noite da vitória. E esquecendo sábado, né? Os irmãos sem aniversário do pastor, os irmãos que quiserem contribuir também, procura as irmãs, que coisa ali, de você vai trazer alguma coisa, você pensa de Deus. Domingo pela manhã, né? Como se todos os irmãos que estão aqui hoje tivessem domingo pela manhã, que vai ser o trabalho da escola bíblica dominical. Vai ser trabalho da escola bíblica dominical, domingo pela manhã, então o irmão Josias de Palavras pregando, palavras aqui, e domingo à noite também encerramento para o trabalho da escola bíblica dominical. Então os irmãos vêm para estar cooperando e ajudando, isso é uma bênção de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém! Então levante a mão comigo, sempre todos juntos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos dizem amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.